Fique agora com o podcast Fraternal. Apresentação: Luiz de Vitro. Convidada de hoje, Fernanda Jayada, nutricionista e terapeuta Ayurveda. Fala pessoal, muito boa noite. Estamos começando aqui mais um bate-papo agora nesse formato aqui de podcast, de entrevista, uma conversa mais descontraída. E hoje a gente vai falar sobre alguns pilares aí, né, da saúde, né, de uma forma geral. Não só de uma saúde física, mas também de uma saúde mental, emocional, espiritual. E hoje eu estou aqui com a Fernanda, minha convidada, colega, amiga de profissão, né? Já fizemos vários eventos lá na clínica. E ela é nutricionista e também ela é uma grande estudiosa da medicina ayurvédica, da medicina Ayurveda, que é a medicina lá milenar, que tem acho que em média de 5 a 7 mil anos, né? Isso. Lá na Índia. E a gente vai trazer algumas percepções nossas, né, sobre alguns temas que nós vamos abordar aí nas próximas semanas. Então, vocês que estão assistindo aí são os nossos convidados para esse bate-papo. Vai ser um bate-papo leve, descontraído. E a gente vai começar falando hoje sobre a questão e a importância do sono, do descanso, né, do repouso. Porque a gente vive numa vida muito agitada, muito acelerada, né? Todo mundo que a gente conversa sempre fala, eu estou na correria, estou correndo, etc. E muitas vezes a gente esquece de um pilar tão fundamental que é o sono. E aí qual que é a perspectiva, a visão da medicina ayurvédica em cima do sono? Qual é a importância do repouso, Fê? Então, a medicina ayurvédica, para quem não conhece, é uma medicina milenar, né? Ela é um nome meio complicadinho, mas quer dizer ciência da vida. O Ayurveda é a ciência da vida. E nessa ciência da vida, o sono é contemplado como um importante pilar. A gente não dá muita importância para o sono hoje em dia, né? Porque virou um glamour. A gente está na correria, como você falou, dormir tarde e as pessoas não dão a importância devida. E o Ayurveda, o que ele vai falar sobre o sono? Ele fala que a gente deve ir para a cama, estar na cama às 10 horas da noite, entre 10 e 10 e meia. E a importância da higiene do sono. Isso está escrito nos antigos textos, sem nem ter conhecimento ainda de relógio biológico, nada. De ciclo circadiano. Eles nem sabiam sobre isso e já falavam que era no máximo até as 10 da noite. Olha que interessante. O que o Ayurveda fala há 6 mil anos, a medicina moderna vem comprovando hoje. Então, estão descobrindo o jejum, estão descobrindo a importância do sono, estão descobrindo que não é para comer mais de 3 em 3 horas, que até poucos anos atrás isso era tão propagado. O Ayurveda já fala isso há 1000 anos, que não é para comer de 3 em 3 horas. A epigenética, né? Então, assim, você e o meio, a sua interação com o meio, também a Ayurveda já fala a importância de uma nutrição personalizada, né? Nós temos necessidades diferentes. E se nós vestimos roupas diferentes ao longo das 4 estações do ano, por que a gente vai se alimentar da mesma forma? Né? Se eu moro no sul ou se eu moro no norte do Brasil, que são países completamente diferentes, a gente não pode se alimentar da mesma forma, né? E a gente tem que também olhar para essa alimentação local. Então, o que tem na minha localidade, que na minha região, para eu poder me alimentar. Mas, voltando ao sono, a higiene do sono no Ayurveda ela é muito contemplada. E se você quer ir para a cama, estar na cama às 10 horas da noite, a sua higiene deve começar às 9 horas da noite. Né? E como começa a higiene do sono? A higiene do sono começa desligando os celulares, desligando a TV, acendendo vela, colocando abajur. Diminuindo a intensidade da luminosidade. Porque senão o cérebro vai entender que eu estou numa exposição ainda de dia, estou numa exposição solar. O cérebro não consegue distinguir isso. E a gente não entra em frequências mais baixas de descanso. A gente não induz o sono. E o nosso corpo ele é tão inteligente, que ele entrega para a gente algumas ondas hormonais. Então, é só a gente pensar que quando nós estamos ou no campo ou na praia, se a gente prestar atenção e nós estivermos distantes de televisão e de celular,
a gente vai sentir um soninho por volta das 8 horas da noite. Só que, como a gente está na cidade grande, nessa correria, 8 horas da noite ainda você está fazendo muitas tarefas. Você não percebe Gravando essa podcast, onda. Como agora, né? Então, a gente não percebe esse soninho. Mas se a gente estiver num lugar de natureza, em contato com a natureza, a gente vai perceber essa onda de sono. Vai começar a abrir a boca, vai ter mais sonolência. Só que aqui na cidade grande, o que a gente faz? A gente passa por cima dessa onda, a gente não surfa nessa onda e não vai dormir. Muito bem. O organismo ele é tão perfeito, Deus é tão maravilhoso nessa expressão da vida, que dá uma outra oportunidade para a gente, que é em torno das 10 horas da noite. Então, tanto às 8 quanto às 10 tem esses dois picos hormonais para a gente poder ir para a cama. É um sinalizador, é o corpo falando, olha, vai para a cama. E, geralmente, nós deveríamos aproveitar essa segunda onda e realmente embarcar nessa onda, aproveitar, surfar nessa onda e ir para a cama. Por quê? Porque à noite, até às 10 horas da noite, nós temos a digestão das nossas emoções do nosso sono. Então, a Ayurveda fala muito da digestão física, né, a digestão dos alimentos que nós consumimos durante o dia. E o Ayurveda vai falar muito sobre a digestão emocional. Quantas e quantas vezes a gente não acordou e nós falamos para nós mesmos, nossa, eu não digeri aquela conversa com aquela pessoa. Nossa, não tive uma noite legal porque eu fiquei pensando naquela situação. Ou, muitas vezes, você está com um problema num dia, você dorme e no dia seguinte você acorda com uma solução. Acorda mais leve. Por quê? Porque você digeriu emocionalmente. Você digeriu tudo o que aconteceu naquele dia. E nós precisamos dormir porque a gente não dá conta de viver. Então, precisa tirar da tomada, precisa resetar, precisa apagar para que a gente acorde novo no dia seguinte, com uma folha em branco, para poder enfrentar um novo dia que se apresenta, com novas possibilidades, com novas soluções. Voltando para a higiene do sono. Apagar das luzes, ficar distante do celular, não ter conversas agitadas que perturbem o nosso sistema nervoso central. Vocês que estão assistindo, com certeza nunca ninguém discutiu com a esposa antes de dormir, né? Não, né? Estudar para aquela prova, rachar de estudar até 10, 11 horas da noite, meia-noite, não é o adequado. É muito mais benéfico que você vá dormir 9h30, 10 horas e você acorde 4, 3h30, 4h30, 4 horas, 5 horas e estude na parte da manhã. Você vai ter uma absorção, uma retenção do conhecimento muito melhor. Isso é uma cultura, né? E eu já estive nesse lugar de não priorizar o sono. De fazer, até meia-noite, fazer o máximo que eu podia, até o último horário, e no dia seguinte está tudo pronto. Mas, graças a Deus, eu tive acesso a esse conhecimento. Eu digo que o Ayurveda é para todos. Para todos. Ele é muito democrático. Só que nem todos estão preparados para seguir o Ayurveda. Porque é um trabalho de autoconhecimento e de conexão com você mesmo, né? Então, dá importância para esse sono, dá importância para essa digestão emocional, ela é fundamental para a nossa mente, ela é fundamental para o nosso espírito, ela é fundamental para os nossos órgãos, né, para todo o nosso sistema. De regeneração, então, a gente pode associar o sono com o aumento da imunidade, com a recuperação celular. Justo. Inclusive acontece, né? Uma limpeza celular, eliminação de radicais livres, né? Se eu não me engano, tem vários estudos que mostram que as pessoas que dormem num intervalo muito curto, existe uma probabilidade maior de ter um câncer, porque enquanto a gente está dormindo, tem toda uma limpeza, né, interna de todas as células que não são úteis. E às vezes uma célula ali que sofreu uma mutação, ela não é eliminada nesse processo porque a pessoa não está, né, repousando da forma adequada, né? Sim. Justo, quando nós entramos em estado de sono,
E quando nós, antes de dormir, ficamos de 3 a 4 horas sem nos alimentar, isso contribui muito para uma desintoxicação muito profunda de todos os órgãos. É a hora que o fígado vai fazer a função de fígado. É a hora que o rim vai fazer realmente a função de rim. Então, a última refeição, na sua opinião, seria importante em que horário, mais ou menos? Então, à medida que o sol vai se pondo, a gente tem que fazer uma alimentação cada vez mais leve, mais simplificada. Nada de pizza à noite. Nada de pizza à noite. A pizza, o vinho, a cerveja, uma comida mais gordurosa, ela pode até acontecer. E eu costumo muito falar nas minhas consultas que a gente tem que pensar nas proporções, né? Nos percentuais, melhor dizendo. 80-20. Então, se eu faço tudo bem regradinho durante a semana, meu corpo tem capacidade, tem condições de regenerar aquele pedaço de pizza no sábado à noite. O que eu não posso é fazer tudo, todo dia, da mesma forma. Então, não dá para comer pizza todo dia, não dá para comer comidas industrializadas todo dia, não dá para tomar bebida alcoólica todo dia. A gente não tem essa capacidade de regeneração. O que a gente pode fazer é manter uma conduta disciplinada ao longo da semana, para que no final de semana você possa, em uma ou outra refeição, exceder um pouco, né? E ficar 3 horas sem comer, de 3 a 4 horas sem comer antes de dormir, é fundamental, porque você dá um descanso, um alívio para os seus órgãos. Então, eles vão ser capazes de se autorregenerar e se autodesintoxicarem. Eu costumo falar que não existe para o Ayurveda superalimento, não existe para o Ayurveda alimentação milagrosa que vai te desintoxicar. Não existe nem a água, se você tomar água em excesso também não é adequado, mas uma grande possibilidade, uma grande probabilidade, uma grande chance, né? Uma grande oportunidade, melhor dizendo, uma grande oportunidade de você se desintoxicar, de você dar um respiro, uma pausa para o seu organismo, é durante o sono. E se você ficar de 3 a 4 horas sem comer antes de dormir, é algo muito, muito benéfico e que vai contribuir para a sua longevidade. Uma coisa importante que você está falando muito sobre essa questão da longevidade, né? Agora tem até um documentário no Netflix que se chama Como Viver até os 100 anos, alguma coisa assim, que é o estudo lá sobre as 5 principais regiões do mundo onde as pessoas mais vivem, né? As Blue Zones. E fala muito sobre esse aspecto que nessas regiões onde as pessoas mais vivem, elas têm vários momentos durante o dia ou durante pelo menos a semana que elas desaceleram, que elas descansam, né? Tanto que eu já cheguei a ler das vantagens e dos benefícios de um sono bifásico, né? O que seria um sono bifásico? Seria a pessoa não dormir às 9 ou 8 horas durante toda a noite, e sim dormir 7, 8 horas durante a noite e tirar aquele cochilinho depois da tarde de 30 minutos, 1 hora, né? Então, ter um sono dividido em 2 turnos, digamos assim, um bem curto após o almoço e outro durante a noite. A Ayurveda fala alguma coisa sobre essa questão da siesta, que tem em alguns países latinos e tudo mais? O Ayurveda, ele não vê com bons olhos essa siesta, a cochiladinha pós-almoço. Existem algumas condições que a cochiladinha pós-almoço ela é bastante benéfica e ela é indicada até. Quem poderia usufruir, se beneficiar da siesta? As crianças, porque estão em fase de crescimento, as células estão todas em transformação, se multiplicando, então tem um gasto energético muito grande. Então, as crianças, os idosos, né, também podem descansar, devem descansar durante a tarde, as gestantes também. Então, essas pessoas, elas se beneficiam do sono durante a tarde. Pelo Ayurveda, o sono acontece à noite. A noite foi feita para dormir. E se nós temos sonolência após o almoço, isso significa para o Ayurveda, é um sinalizador de que a pessoa está intoxicada. No Ayurveda, a toxina é chamada de ama. Ama é o nome que a gente dá para biotoxina.
Então, se você tem muita toxina no corpo, o corpo vai se manifestar através do sono, da sonolência, da letargia, da lentidão após o almoço. Porque, veja como eu acho que o Ayurveda é muito lógico, é muito sensato. Quando você se alimenta para quê? Para ter um aporte energético, para fazer as suas atividades, para ter mais energia. É estranho pensar que eu me alimento para depois ir dormir. Não, você tem que se alimentar para que você não tenha sono, para que você não tenha letargia, para que você não tenha digestão, para que você não se sinta estufado, empachado, para que você não fique arrotando. Então, uma boa alimentação e um reflexo de um bom organismo é esse organismo que, quando se alimenta, após a alimentação, não tem sonolência, não tem preguiça, não tem letargia, não tem a sensação de empachamento. As pessoas que têm todas essas sensações, elas, no Ayurveda, num diagnóstico clínico no Ayurveda, é um sinalizador, é um sinal de que elas têm biotoxinas. E o que são essas toxinas? Essas toxinas são as geradoras de dor de cabeça, artrite, artrose, refluxo, gastrite, pangastrite, e, enfim, todas as doenças no Ayurveda, elas são resultados de acúmulos de ama, acúmulos de biotoxinas no organismo. Certo. E essa questão que você está falando dos horários, eu já cheguei a ver alguns estudos da parte, hoje em dia, da medicina mais contemporânea, dos neurologistas, falando que existe uma regrinha, que seria a regrinha do 3-2-1. Você já ouviu falar? 3 horas antes de a gente repousar, deveria ser a nossa última refeição, né? 2 horas antes, a gente não deveria ter mais contato com nada relacionado a trabalho, para a nossa mente não estar agitada. E 1 hora antes, a gente deveria já estar se preparando, né, para dormir. E o que entraria nessa preparação? Já deixar o ambiente, né, na meia luz, tomar um banho morno, por exemplo, ler um livro, né, e assim, não poderia ser um livro de terror, de Sim. Stephen King, né, teria que ser um livro de ensinamento da religião da pessoa, né, ou um livro sobre desenvolvimento humano, autoconhecimento, ou praticar alguma técnica de respiração, de meditação, ou deitar e imaginando que o corpo está relaxando, mas já se preparar para dormir. E eu achei muito interessante, né? E eles falam também que é importante devido ao ciclo circadiano, que é esse relógio biológico que a gente tem que libera esses hormônios, esses neurotransmissores todos, que a gente repousasse até no máximo 11 horas da noite, porque 11 horas da noite seria o limite extremo, que é quando o nosso corpo está dando o último sinal de que a gente não poderia estar acordado ainda. Isso é Ayurveda pura. A Ayurveda já falaria tudo isso. Isso que você começou a frase dizendo que é a medicina moderna, né? Isso. Você tem visto a medicina moderna. A medicina moderna só está comprovando que o Ayurveda fala há 6.000 anos. Então, isso que acontece no Ayurveda. Certo. Então, assim, na minha prática clínica, a orientação dos meus pacientes com relação ao sono é essa. Já vai apagando as luzes, não tenha contato com filmes, com livros, com discussões antes de dormir. Quando for dormir, a leitura ou a meditação. É o seu rezo, né? O seu rezo, a sua pausa, o seu silêncio, seja lá qual religião você segue. E eu tive a grande oportunidade de me internar num hospital ayurvédico na Índia por 28 dias. E eu conversava todos os dias com o médico que era dono da clínica. E numa dessas conversas eu perguntei para ele se eu rezar o meu mantra antes de dormir. E ele disse que melhor do que rezar o meu mantra, recitar o meu mantra, o mais indicado seria eu ouvir uma música clássica.
Eu Por achei qual isso motivo? super Por interessante. qual motivo? Qual a explicação? Porque quando você ainda está no seu mantra, tem uma atividade ainda cerebral, né? Uhum. O sistema nervoso ainda está ali atento na recitação, tem um ritmo. Então tem uma série, se a gente for na minúcia, tem uma série de aspectos, né? Eu preciso estar numa postura adequada, eu preciso estar pegando o meu rosário de uma forma adequada, encostando ele no peito, isso falando numa sequência bem correta de se recitar um mantra. E ele me disse que, ao ouvir uma música clássica, você tem um relaxamento muito profundo, né? E deve ter aí também, eu não entrei em tantos detalhes com ele, mas a questão da música, né? De atingir o sistema nervoso central, de promover um relaxamento profundo. Então, eu achei super interessante essa orientação que ele me deu. E falando também um pouco sobre a questão da medicina chinesa, do taoísmo, né? A gente tem que cada dia mais pensar nessa questão de uma vida em equilíbrio, né? Porque pelo próprio símbolo do taoísmo a gente tem lá o yin e o yang, né? E o yang é essa questão da expansão do movimento, etc. E a gente esquece, né? E na própria medicina chinesa, na acupuntura a gente fala que também tem que ter o yin, tem que ter aquele momento que a pessoa desacelera, que ela repousa e tudo mais. Mas você falou num ponto que eu acho que é importante a gente finalizar essa conversa sobre o sono, falando sobre essa ponte, né, com as emoções, né, o quanto quando a pessoa ela não tem uma boa noite de sono, isso interfere no dia dela seguinte, a acabar tendo uma probabilidade maior de ter uma discussão, de acabar se desentendendo com alguém, de ficar mais suscetível a se desequilibrar emocionalmente, porque a parte biológica, hormonal dela está desequilibrada. Mas você falou sobre a questão espiritual também do sono. Como que a Ayurveda enxerga a parte espiritual do sono? Qual é a percepção? Então, a Ayurveda vê que das 10 da noite às 2 horas da manhã é um horário que a gente chama de horário Pitta. Pitta, Pitta faz referência a um elemento que é o elemento fogo. E Pitta, à noite, das 10 da noite às 2 horas da manhã, ele vai fazer a transformação. Transmutar, tipo queimar na fogueira. Mais do que queimar, o fogo transforma, né? Pensa num milho de pipoca. Quando a gente coloca o milho na panela, ele se transforma, ele não queima. Então, eu gosto muito de pensar no fogo como um transformador, mais do que algo que queima, que extermina, que elimina. Então, acho muito bonita essa visão do Ayurveda de pensar no fogo como transformação. E das 10 da noite às 2 da manhã é um horário de transformação para o Ayurveda. Transformação das nossas emoções. É a digestão emocional. Para que a gente possa acordar no dia seguinte com uma folha de sulfite em branco, limpo, disposto para um outro dia. E claro, se a gente não tem uma boa noite de sono, a regulação hormonal não vai ser adequada, o nosso sistema nervoso central será absolutamente abalado. Então, a nossa resposta, a nossa reatividade para com as nossas próprias emoções vai ficar tudo muito mais sensível. Isso no que tange as emoções e no que tange também a alimentação. Então, quando a gente não tem uma boa noite de sono, inconscientemente, a gente vai acabar buscando alimentos mais açucarados, mais gordurosos, alimentos que tragam mais saciedade, mais prazer. As escolhas alimentares não serão tão adequadas. Então, eu acho que entender a importância do sono como uma digestão emocional e a possibilidade de você ser uma pessoa melhor no dia seguinte, se a gente olhar com luminosidade, com amorosidade, a profundidade do sono, a gente iria para a cama mais cedo e de estômago vazio. E falando bem específico dessa questão da espiritualidade, né? Já estudei vários casos, vários relatos, né, de pessoas que passaram por cirurgias espirituais, né, passaram por realmente processos de cura durante o sono, devido a uma oração que fez antes de dormir ou alguma coisa do tipo, alguma conexão,
e aí quando a pessoa acorda, ela começa a sentir uma melhoria daqueles sintomas, etc., vai no médico e daqui a pouco vê lá que um tumor está diminuindo, que, né, o médico faz ali um exame e fala, nossa, você operou, mas você não passou comigo, tem uns pontos aqui, e a pessoa passou por algum processo de cura, etc., no sono, né? Dizem até mesmo que muitas pessoas que se dedicam demais à espiritualidade, alguns médiums, etc., são visitados por esses amigos espirituais que fazem esse trabalho de regeneração, de reestabelecimento do corpo da pessoa, tamanha a dedicação dela aqui na matéria a esse trabalho espiritual, né? E também uma coisa que eu já vi muito interessante, tanto da psicanálise quanto da neurociência, é que a hora do sono, principalmente quando a gente sonha, é como se estivesse tendo uma desfragmentação do disco rígido, igual no computador. É quando as emoções, né, os sentimentos, eles vão indo todos para o lugar. Sim, Né? sim. E uma vez que a gente não dá a oportunidade disso acontecer, eu acredito que a gente deixa as portas abertas para frequências mais baixas, obsessores, etc., atormentarem nossa vida, Sim. porque a gente não está cuidando bem do nosso emocional. Sim. Então, eu gostaria de deixar isso bem claro assim, para o pessoal que está assistindo, que quando a gente fala de sono, não é uma coisa que vai fazer bem só para a sua longevidade do ponto de vista físico, mas vai também te trazer mais saúde emocional, mental e também mais saúde espiritual. Mesmo porque o corpo ele é o veículo do espírito. E se a gente não cuidar bem do nosso corpo, a gente está diminuindo a nossa encarnação, está diminuindo a nossa vivência, a nossa evolução aqui na Terra. Sim, perfeito. E acho que o sono é é uma morte, né? É um desligar, né? Você sai dessa consciência e é um momento de entrega também. E nesse momento de entrega é pedir, né, para uma força superior, seu eu superior, Deus, Jesus Cristo, Buda, Nossa Senhora, seja lá qual for a sua crença, acho que é a grande oportunidade diária que nós temos de estabelecer essa conexão com algo superior, né, que nos ampara e que nos guia e que determina muito da nossa vida, né? Sim. Isso aí. Pessoal, obrigado aí para vocês que acompanharam esse nosso bate-papo aqui sobre o sono, e na semana que vem a gente volta com mais um tema aí relacionado a alguns pilares dessa saúde integral do corpo, da mente e do espírito, agora nessa nova versão aqui de bate-papo, de entrevista. Beleza? Fiquem com Deus e até semana que vem.